because you're happy, you want everyone, absolutely everyone, to become happy at once. It hurts you and troubles you to be happy alone. Essa é uma descrição, uma análise que um dos personagens dessa história faz do seu amigo que mora com ele há uns 5 anos. E ele fala que esse amigo é um sonhador, que isso é uma coisa ruim. E novamente nós temos um personagem sonhador aqui nessa história chamada Coração Fraco, em inglês A Faint Heart ou A Weak Heart. E o narrador dessa história é bastante excêntrico. Ele faz a mesma coisa que um personagem faz nas Noites Brancas. Lembra da história das Noites Brancas? Que o personagem principal tem um momento que ele vai falar com a moça, não lembro se eu mencionei isso no vídeo, mas ele não fala madame, ele pensa em dizer madame, né, e cumprimentá-la dessa forma, mas ele fala o seguinte, que toda história russa, toda novela russa usava esse tipo de linguagem, então ele pensou nisso e não falou madame. É que ele faz algo parecido quando ele diz, logo no início, que não vai começar descrevendo os títulos dos personagens. Ah, esse personagem tem tal posição na hierarquia. Não, ele diz que vai começar logo pela ação. Então ele já tem um narrador que ele fala sobre o próprio ato de escrever. Então eu vou seguir o exemplo desse narrador e partir logo para a ação, como ele fala no início. A gente tem dois personagens, um deles chamado Arkasha, ou Arkasha, eu não sei como pronunciar, e Vasia, ou Veja, que eu também não sei como pronunciar. E eles moram juntos ali há 5 anos em um apartamento em São Petersburgo, e eles têm uma amizade muito forte e bem curiosa, porque eles expressam bastante o amor que eles têm um pelo outro. E o Arkasha um dia ele está dormindo e o Veja chega em casa de manhã e ele tá todo bem vestido, as calças bonitas, uma camisa lisa, todo pimpão. E o Arkasha, ele finge ali que tá dormindo, ele fica com os olhos semicerrados observando o Vasia, ou Veja. Meu Deus, eu não sei como falar agora. Eu vou chamar de Shumkov, porque outro nome que pode ser dado a ele é Shumkov, que nas histórias russas, na Rússia, as pessoas elas têm tantos nomes, elas podem ser chamadas pelo apelido, então geralmente aqui na história, o narrador mesmo se refere aos personagens de 3 formas diferentes, assim. Uma hora ele fala o nome completo, outra hora ele usa o apelido, geralmente são os personagens entre si que usam o apelido, e outra hora ele usa 2 nomes, é uma loucura. Enfim, o Shumkov ele fica fazendo barulhos acidentais para acordar o amigo porque ele quer muito contar uma coisa a ele. Só que eles ficam nesse doce, o Arcadia, ou Arkasha, ele diz, pô, para de fingir, give over pretending, eu já tô acordado. Aí depois de eles fazerem umas brincadeiras ali, o Arkasha finge estrangular o Shumkov, ele conta, depois de um momento ele fala, pô, eu vou me casar. Aí o Arkasha ele fica muito surpreso, como assim você vai se casar? Que novidade! O que você tem feito ultimamente? Porque isso que você vai ver depois na história, eu não sei ainda se eu vou dar spoiler disso, mas ele passa 3 semanas fazendo o quê? A gente não sabe, porque a impressão que eu tive lendo essa história, quer dizer, a gente sabe sim, mas a impressão que eu tive lendo essa história é que o Shumkov vive noutra realidade. Ele tem um coração fraco, ele está apaixonado por uma moça chamada Lisa e ele parece desconectado da realidade. Ele vive em prol disso. E essa análise, o trecho que eu li no início, é quando o Arkasha está conversando com ele depois de um momento e ele fala, pô, você está feliz, você não sabe muito bem o que fazer com essa felicidade e você espera que todos estejam alinhados a essa felicidade sua, que você não suporta estar feliz sozinho. Então você gostaria que todos os inimigos de repente
se retratassem e que todo mundo compartilhasse de sua felicidade. Que é um mundo de sonhos, não tem como você esperar isso das pessoas. As coisas são muito complexas, as pessoas são muito complexas e a gente tem um personagem que é um sonhador. Aí, um grande problema que a gente tem nessa história é que o Shumkov ele precisa realizar um trabalho. Ele escreve, ele faz transcrições, alguma coisa assim, para um chefe chamado Yulia Mastakovich. E se eu não me engano, todos eles, tanto o Arkasha quanto o Shumkov, eles fazem parte do exército. Então tem uma hierarquia ali e o Shumkov ele realiza esses serviços e ele estava com vários papéis ali acumulados e ele tinha que trabalhar em cima daquilo. Só que a relação que ele tinha, que ele estava construindo com a Lisa, né, o engagement, que ele iria se casar, aquilo estava ficando no caminho. Ele estava deixando o trabalho de lado por conta do amor. E o Arkasha, para mim, ele faz um papel de grilo falante, ele é como a consciência do amigo. Ele é como o grilo falante para o Pinóquio. Ele está sempre tentando salvar o Shumkov dele mesmo. Porque de repente o cara fica depressivo, de repente ele fica muito mal e ele é impulsivo. Ele pede, por exemplo, o Arkasha ele fala que vai sair para fazer alguma coisa, para resolver um problema. A todo momento ele está tentando salvar o Shumkov. Só que aí ele volta, aí ele descobre que o Shumkov saiu e muito provavelmente para fazer o que ele disse que ia fazer, mas depois disse que não ia fazer, aí ele fica nessa e você fica numa apreensão de o que esse cara vai fazer? Onde ele vai chegar com essa culpa, que ele se sente culpado por se sentir feliz. Ele não se acha merecedor da felicidade. E a felicidade é um tema aqui nessa história que me fez pensar bastante assim, o que é a felicidade, o que é ser feliz? É uma questão assim. Eu, por exemplo, eu não acredito muito na felicidade, eu acredito em alegrias. A gente tem umas alegrias durante a vida, mas eu não acho que vai chegar um momento que a gente, oh meu Deus, agora eu estou feliz. Eu acho que não existe esse, sabe, esse pico, essa coisa. Eu acho que isso é coisa de sonho mesmo. E aqui fica essa questão, a gente é provocado a pensar sobre isso. Aí um dia eles vão até a casa da Lisa, isso é no dia de Ano Novo, e eles prometem que vão passar só 2 horas lá, que aí o Shumkov volta para casa e trabalha nos escritos. E eles realmente cumprem isso, eles deixam isso claro e saem ali bem cedo, não ficam ali para comemorar muito. E o Arkasha, como ele está ali, né, ele cumpre esse papel de consciência, ele chama o rapaz à realidade, vamos voltar para casa. Só que o que acontece? Antes deles chegarem lá, o Shumkov decide comprar um chapéu para ela, para Lisa. E ele entra na loja, todo feliz, ele vê um chapéu e aquele é o chapéu perfeito. Aí ele compra o chapéu e ele faz um absurdo ainda, que ele tá tão feliz que ele beija a vendedora, a Madame Leroux, eu acho. E ela tem o impulso de sentir raiva, ela quase sente raiva dele, mas como ela poderia sentir raiva do Shumkov? Que o que acontece nessa história é que todo mundo gosta desse Shumkov, porque alguma coisa nele, talvez a felicidade dele, ele é uma criatura tão agradável, talvez, que todo mundo gosta dele. Mas uma coisa que o narrador revela aqui pra gente, que ele não falou no início, é que ele tem uma deformidade, ele tem, acho que tem algum problema para andar, alguma coisa assim, mas isso não torna ele menos digno. Aos olhos do amigo, pelo menos, o Arkasha ele vê ele no momento quando eles estão andando ali na rua, ele vê o amigo como ele vê algo positivo, assim, ele sente um respeito, ele tem uma admiração pelo amigo, vendo ele dar aqueles passos curtos dele. E talvez ele não se ache também merecedor, o Shumkov, do amor da Lisa, talvez por essa deformidade também. Como alguém pode gostar de mim, eu sendo eu tendo vindo de um lugar ruim, uma pessoa sozinha, que tem uma deformidade. Então entra muito nisso, por isso que ele não se sente merecedor. Tem tanta parte física e uma parte mental. E isso, no fim das contas, toda esse conflito com a felicidade vai deixar o cara, ó, maluco.
Mas eu acho que eu não vou contar essa parte final da história. Eu acho que vale muito a pena você ler e ver como isso acontece. Tá? Então eu vou me restringir aqui a parte que eles vão até lá, aí eles voltam. Aí no caminho ele fica muito depressivo, o Chunkov ele fica muito para baixo, porque o Arkash ele começa a tagarelar sobre como vai ser a vida deles depois. Ah, eu vou ser I'm going to be your best man, I will be your best man, algo assim. Eu serei o seu, eu serei o padrinho dos seus filhos. Best man é a pessoa que cumpre a função de acompanhar o esposo ou a esposa, alguma coisa assim. Mas seria em tradução livre o melhor homem. Então o amigo mais confiável ali é o melhor homem, né, durante o evento ali do casamento. Aí tá, você, o seu best man, eu vou ser padrinho dos seus filhos. E eles combinaram, até a Lisa combinou com ele, que eles três morariam juntos. E eu lendo essa história, a todo momento eu pensava que parecia algo muito romântico. Eu tinha essa sensação de esse pessoal tá vivendo numa outra realidade, tem alguma coisa estranha aí. Até o Arcacha, que tem muito pé no chão, que falou, como é que você vai viver? Né? Você não pode contar simplesmente com o dinheiro que você vai receber do Yulia Mastakovich. Até ele, às vezes, eu via como se não tivesse muito conectado à realidade ali, muito apegado ao amigo, sabe? E agora que eu lembrei sobre o chapéu, quando ele compra o chapéu, depois de ele comprar o chapéu, quando ele entrega ele à Lisa, o narrador ele entra numa loucura de ficar descrevendo o chapéu. Ele fala, leitor, você acha que não é importante? Mas ele começa a falar ali do chapéu, me desculpa, eu estou continuando, eu sigo falando desse chapéu, mas você não vê que tem importância nisso e descreve. E eu fiquei pensando sobre isso, caramba, não tem outro chapéu como aquele. E só depois, ao fim da história, na verdade relendo a história, que eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi a importância do chapéu nessa história. Mas leia por conta própria e veja como essa história tem alguma coisa, sabe? Sabe essas histórias que você não sabe dizer bem o que elas têm, talvez seja algo bem individual meu, mas ela tem algum negócio aqui que eu não sei explicar. E é isso, pessoal. Eu acho que é isso que eu tenho a dizer sobre a Faint Heart. Tenha uma boa semana e beijão.